Dando continuidade ao nosso curso, nessa aula nós vamos implementar o login do nosso sistema, que será necessário para que a gente comece a construir o nosso painel, onde a gente vai cadastrar as nossas categorias e também os nossos posts. Para isso você vai entrar em symfony.com, Documentation, Symfony Docs. E para fazer esse login nós não faremos manualmente, nós vamos utilizar o bundle Security do Symfony. O Security do Symfony, basicamente, ele é um bundle de autenticação e autorização. O que ele faz? Primeiro, ele permite você implementar um processo de autenticação de maneira muito rápida e de várias maneiras. Segundo, ele permite com que você faça toda uma questão de autenticação, seja ela por papéis, admin, usuário, ou seja ela de maneira mais granular. Nós não vamos abordar essas questões de permissionamento aqui neste curso, mas fique sabendo que existe essa possibilidade e que ele te auxilia demais a você fazer isso de maneira profissional. Para isso nós vamos implementar o login aqui, vamos clicar em Introduction, ele vai abrir. Aqui em Introduction já disse que eu tenho que baixar esse pacote, que é o Security Bundle, copio aqui, vou para o meu editor, abrir um terminal aqui, e aqui eu vou colar aquele comando Composer Requires Symfony Security Bundle. Apertei Enter, e ele vai instalar. Agora ele já instalou todo o nosso bundle. Se eu vim aqui em Packages, a gente vai ver que a gente vai ter o Security.yaml aqui, que a gente não tinha. Nós vamos trabalhar nele depois. Vamos voltar para a documentação agora. A proposta é que a gente implemente um login de maneira mais automática, sem que a gente precise ficar fazendo tudo manualmente. Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai utilizar também a função do Security Bundle, que é o Make User. O Make User ele vai criar todas as condições necessárias, inclusive a entity, para que esse usuário faça a autenticação. Eu vou copiar o comando aqui, copiar, vou vir aqui, vou fazer um clear e vou colar o meu comando. Make user, aí ele vai perguntar qual é o nome da classe, eu quero que seja chamado user mesmo. Se eu quero armazenar ele no banco de dados, yes. Qual é o campo que eu quero utilizar como único, por exemplo, eu vou permitir que tenha 2 e-mails iguais, 2 nomes iguais. No nosso caso isso não é tão relevante porque ele vai ter provavelmente apenas um usuário que vai ter acesso a login. Mas geralmente se coloca o e-mail, apenas o e-mail igual. Aqui se eu vou querer fazer o hash, a checagem das senhas, sim. Ele criou então a nossa entity aqui. Você vir aqui, a gente vai ter entity criada, a user, e o repository user também. Agora ele está falando para a gente rodar um make migration, tá vendo? Ó? Porque isso daqui vai criar a migration do user que a gente acabou de cadastrar. Então para isso, vou fazer um clear aqui para limpar. Vou dar um bin /console make migration. Apertei Enter, ele vai criar a migration para a gente aqui dentro dessa pasta. Criou a migration, tá vendo? Uma nova migration, onde ele atualiza, inserindo a tabela user. Agora eu posso rodar migrations migrate. Para isso eu copio esse comando aqui, você pode digitar também. Vou vir aqui, vou colar e apertar Enter. Ele vai me fazer uma pergunta, eu vou falar que yes. E ele vai rodar a migration. A migration rodada com sucesso. Agora nosso banco de dados possui também o campo user. Mas até agora a gente não tem um login. Como que a gente faz para construir um login? A gente desce mais um pouco. Vamos descendo daquela documentação. Esse comando aqui a gente já rodou. Descemos mais um pouco. Aqui ele vai falar para você instalar um form de registro, não é disso que a gente quer. Vou vir aqui do lado, ó, vou pular caminho form login, cliquei aqui e é isso que a gente quer. Ó. A gente quer criar
esse make security form login. É um comando do security. Com isso, nós vamos criar todas as coisas que são necessárias para o login. Vou dar um clear, vou colar e vou apertar enter. Aqui ele quer perguntando qual vai ser o nome do nosso controlador. Eu vou deixar como security controller mesmo. Eu quero implementar rota logout? Sim, quero que tenha logout. Você quer colocar teste? Não quero colocar teste. Ele criou tudo, o security login. Se eu vir aqui agora, em controller, eu tenho aqui o security login totalmente feito. Agora, como que eu faço para mim poder acessar isso daí? Para acessar, você vai acessar pela rota login, mas ele ainda não vai funcionar e eu vou falar por quê. Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em Partials, vou vir aqui em Footer, e aqui em Footer eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma div, e nessa div vou colocar uma tag anchor, uma tag A, e nessa tag A eu vou colocar o path do login. Então é app_login. Agora vou colocar aqui, está faltando uma aspas aqui, vou escrever login, depois eu formato mais bonitinho, né? Por enquanto vai ficar assim mesmo. Vou vir aqui no meu blog, vou recarregar, e você vai ver que nós já temos um formulário de login, aqui ó, deixei aqui o acesso aqui embaixo, não está aparecendo, está aqui ó, aqui no canto, ó, tá vendo? Login. Vou colocar uma classe, só para ele ficar mais visível, text white, só para ele ficar mais visível, está aqui no canto. Vou clicar em cima de login e ele retornou um erro dizendo que app post não foi encontrado. Então, por algum motivo, ele está buscando em app post. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Esse erro está acontecendo aqui, ó, na nossa source. Se eu vir aqui em security, a gente vai ver que está /login. Mas se eu vir em home controller, a gente vai ter o quê? A gente vai ter /slug. Então, o que ele interpreta? Quando eu passo o login, ele passa o login como slug. Então, eu vou precisar fazer uma mudança em alguma dessas rotas, ou naquela rota ou nessa rota. Vou fazer nessa rota, vou colocar aqui, ó, P. Vou aproveitar, vou até renomear essa classe, que está com o nome ruim, vou chamar de Site Controller. Aqui eu vou chamar de Show Category e Show Post. Aqui eu vou mudar também, né? Vou renomear, porque está Home Controller, já não faz mais sentido, vou chamar de Site Controller, fica muito mais correto. E aqui, agora, ele vai encontrar, porque agora a page... mas isso daqui não vai afetar? Não vai afetar, por quê? Porque a gente usa o name e não a rota. Agora ele vai encontrar normalmente. Quer ver? E aí a gente tem um formulário de login. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, pegar um e-mail aleatório aqui, pegar teste e colocar qualquer coisa aqui, ó, ele vai me retornar que as credenciais são inválidas. Ele está me retornando em inglês e ele está retornando que estão inválidas. Por quê? Porque a grande verdade é que não existe cadastro de nenhum tipo de usuário lá no nosso banco de dados. Para resolver isso aqui, a gente precisa cadastrar usuários. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like nessa aula se você gostou. Deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão. E também se inscreva no nosso canal, que é muito importante. Muito obrigado e até a próxima.